recebi agora a notícia que a Dandara, né, um dia que nós estávamos orando, ela teve um bebê e houve uns erros médicos lá e o negócio foi bem louco, bem crítico. Mas o grupo Preciosas caiu em oração, de joelho, de clamor, de choro, e a dor da Dandara foi a nossa dor. E para honra e glória de Deus, acabei de receber o milagre, a menina até sorrindo. E enfim, eu vou ver se eu deixo aí em foto para vocês o milagre que Deus fez esses dias para a Dandara. Vamos embora pro conteúdo? Então, na verdade, o conteúdo de hoje é mais como se fosse um desabafo. Desabafo esse que não é contra ninguém, não é pra malhar ninguém, não é pra achar ruim com ninguém, né? O desabafo de hoje está relacionado ao até mesmo o conteúdo que eu faço aqui pra vocês. Eu, com a cabeça de cabeleireira, que levamos sempre o nome que somos meio que psicólogas, acabei exercendo isso com muita naturalidade com o passar dos anos. E quando eu aconselhava, até tem um histórico aí, um testemunho, na verdade, de uma amiga cabeleireira que ela veio se cuidar, não, na verdade, ela veio conversar. Há uns anos atrás, ela estava passando umas fases bem difíceis e ao sair de frente a um colégio que tem aqui próximo, ela disse: Helene, Deus verdadeiramente te usa no profundo, você tem toda característica de psicóloga. Você nunca pensou em estudar isso? Deu um start. Em meio a mesmo as minhas lutas, minha dor, eu estava saindo de um quadro também bem difícil e eu alertou, deu um start, deu uma abertura, para que eu viesse a pensar nisso. Quando eu avaliando a questão da psicologia, nem era acessível a mim e nem eu concordava com muita coisa. O único psicólogo que eu ouço se não me engano, 2 meninos e uma menina, se não me engano. A não ser, eu procuro não ouvir porque são crenças que não são de encontro às minhas. E vendo uma proposta nas redes sociais, eu vi a tal da terapia, né? E, não sei o que, isso, aquilo, outro, isso é sério? Você reconhecido pelo MEC? Não sei o que, isso, aquilo, outro. Eu falei, será que esse trem é sério? Mas ser reconhecido pelo MEC. E estudei na pandemia entre trancos e barrancos porque eu estava desacostumada já dos estudos. Isso deu certo com a ajuda de Deus, com a ajuda do Glaucio, né? Para quem conhece, para quem não conhece é meu esposo. Ele me apoiou muito, me deu muita força. E nessa época, eu te confesso até que ele nem ficou tão em cima porque a gente estava vivendo umas fases meio confusas assim, ele vivendo o corre dele, eu vivendo o meu. E eu fiquei super focada. E eu estava saindo da plataforma TikTok e comecei a estudar, meio que trocar a plataforma, a falta da plataforma, porque lá era um trabalho que eu gostava muito, que era entrevistar os perfis, a vida das pessoas, conhecer história, que é uma coisa que eu sempre tive paixão. E troquei uma coisa pela outra. Como nessa época eu já não aguentava, eu hoje ainda tenho algumas limitações para quem conhece a minha história aí, de uma queda, proveniente de uma queda de rio, quando eu era muito novinha, eu tomei um banho de rio e quando eu pulei a terceira vez eu caí no raso. Então o meu cóccix, né, esse ossinho principal do nosso bumbum, ele caiu no chão. A dor foi tão grande que as lágrimas desciam. E os amiguinhos da época rindo, dando gargalhada e eu chorando. E eles depois que perceberam que era mais sério, porque eu tive uma certa reações de quem ia desmaiar. E não me cuidei na época, órfã, a gente mal tinha o que comer, não tenho vergonha nenhuma de contar a minha história. E eu melhorei, eu digo que, aspas, com água, né? Prova que eu não fiz um tratamento, que eu não tomei remédio de dor. E para sentar numa cadeira, no sofá, ou quem quer que fosse, né? Cama, eu gritava para deitar, para levantar, para andar, para ir pro banheiro. E foi um processo, mas eu louvo a Deus de não ter ficado tetraplégica ou coisa do... Eu não estou organizada para dizer se é pé ou, né? Enfim, vou colocar o nomezinho aí para vocês.
Mas eu vivi uma vida, entre aspas, limitada, né? Pintando louça de argila e sendo manicure, e futuramente, né, que já 18 anos que eu tô na área de cabelo, eu fiquei muito mais limitada. Quando eu fiz as reportagens no TikTok, eu também percebi que eu estava juntando a questão da ansiedade em casa, salão que fechou, aquela coisa louca, aquela coisa agoniada. Eu comecei a sentir muita inquietude, então tem até vídeos meus que eu me mexo muito, vocês até me perdoem, mas é por causa dessa tensão que dá. Muito tempo sentada. E as lives estavam passando de 40 minutos, raramente tinha de 40. Era de 1 hora e meia, 2, porque as pessoas diziam que a live era gostosa, que se distraía, e vamos ficar mais um pouquinho, mais um pouquinho. E a gente vai ficando sem graça. Hoje eu entendo que eu tenho que ter coragem e consideração para falar o que for necessário e para dar não nas horas precisas. Mas naquela época eu ficava muito sem graça. A Mari Silva, que foi minha moderadora, e a Francisca, né, a Fran também foi minha moderadora, Marcinho Batatas também, que sabe o quanto era que eu ia e a gente ficava enrolando ali, segurando a live muito tempo. Sendo que eu estava sendo prejudicada ao extremo, porque cada dia mais ela ia se magoando, e chegou uma hora que não deu mais. Aí aconteceu um probleminha muito sério também na plataforma, e não, graças a Deus, não comigo, com o outro, porque eu sempre fui muito boa de relacionamento, de conversar, para fazer as entrevistas. Eu ligava, deixava a pessoa ciente que num dia eu fazia uma ligação, e aí a gente combinava tudo certinho, no sentido não de dizer o que o outro vai falar, mas no sentido de organizar do que a pessoa está pronta a falar ou não, o que ela quer ou não quer falar. E graças a Deus, todas as pessoas que eu convidei, todas elas toparam, nunca recebi um não. Incrível isso, porque eu já ouvi até amigos meus jornalistas dizerem que é muito legal esse resultado, e de pessoas também super, né, pensadores, pessoas assim da plataforma que já trabalhou com a questão das entrevistas e receberam muito não. E eu não sei, algo mesmo do céu. Então eu amava muito fazer isso, e ter até com um projeto depois dos 1000 inscritos, né? Fazer aqui na plataforma, mas minha prova, minha vida ficar muito cheia de coisas, e eu de novo não coloquei em ação. Mas ainda tá valendo, quem sabe você seja uma das nossas entrevistadas, né? E a gente vai ter as pautas, claro, e vai ser interessante, que a gente vai falar por um tempo, né, não tão longo, para não ficar cansativo. Isso é um projeto que está no meu coração, creio eu que Deus vai aprovar. Como eu não costumo fazer muitas as coisas pelo que eu só penso e acho, acredito que está no coração de Deus também, e Ele vai super aprovar esse projeto. Também no Preciosas, que é um grupo que nós temos de oração e de comunicação, lá nós abordamos de tudo um pouco, também brincamos. As Preciosas também, quem sabe, sejam entrevistadas, claro, se assim elas quiserem. Enfrentar essa timidez, né? Trabalhar essa coisa de, meu Deus, tô suando, tô passando mal. E é bem certo, as pessoas me vêm conversar, você é tímida? Eu digo, sim, tímida. Aprendi a enfrentar. Mas é incrível que até hoje eu sinto timidez, não é pouca. Tanto é que eu não costumo me apresentar num púlpito, onde tem uma galerona, né? Se eu fosse me candidatar, tava tudo perdido. Como é que ia ser? Imagina, a pessoa se candidatando, falando as propostas lá e desmaiando, né? Mas eu tô no caminho para vencer isso aí 100%. Quando a gente saiu também do pouco do Covid, né? Hoje é mais fraca, e o mundo é virtual, mas também é real. Quem sabe alguma hora seja necessário dar uma palestra, né? Povão mesmo, ao vivo, e eu vou ter que ter tratado dessa área. Quem não tem alguma área para tratar, né? A gente está vivo, segura, mas vem outros traumas, outros questionamentos, outras coisas paralisantes que podem nos paralisar porque somos humanos, habitamos, continuamos aqui na Terra vivenciando coisas, ou coisas essas que nem sempre são tão agradáveis. Então é necessária essa cura por completo para que eu possa fazer as minhas palestras. Quem sabe, né, esse sonho seja realizado um dia. Eu confesso para vocês que ao mesmo tempo que eu sei que dentro de mim, mediante o meu pai, né, eu sou muito grande, mas mediante as comparações eu sou muito miudinha. Eu vejo cada conteúdo ali no YouTube, cada coisa incrível, cada trabalho bem feito, cada vídeo muito bem editado,
E eu ainda tô engateando, né? Já tô tentando fazer esses vídeos tem um tempo, mas ainda tô engateando, tô um bebê. Então é notório que vocês vão perceber muitos erros, né? A minha capa agora, eu tô fazendo uma capa aberta, igual eu tô sentada aqui falando isso, vou tirar até uma foto, pra você lembrar que foi agora, nesse momento. E eu digo, vou tirar mais. E esse momento aí é, né, a amplitude da capa, que tá chamando um pouco mais de atenção, mas eu não quero ficar só com as minhas palavras e falando de mim. O meu propósito na plataforma é unir pessoas, ver as pessoas serem tratadas, curadas, quem sabe, com a ajuda de Deus, mas com a psicoterapia, que é umas técnicas, métodos que a gente usa e que deixa o ser humano cada vez uma pessoa melhor, digno de, né, digo eu mesma. Se eu fosse olhar para o meu sofrimento, para as minhas angústias, para as minhas tempestades, porque já fizeram comigo, eu seria uma pessoa má, como disse minha irmã nesse momento, que falando de pessoas que se tornaram confusas no decorrer dos anos, ela falou, agora veja você, né, que passou por tanta coisa, que teve tantas perdas, que passou por tantas coisas. A minha irmã Cissa, ela disse, era para você ser assim assado, você é uma pessoa para frente, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa curada, de bem com a vida. E é esse o meu intuito, que eu possa passar também essa cura, essa alegria de viver. Afinal, a gente só vive uma vez, para os que creem que a gente só vive uma vez, né? Então é isso, eu espero que você curta o nosso vídeo, que você esteja conosco nesse ano, né, agora, e que você possa brilhar muito aí nos comentários, nas sugestões, que tipo de abordagem vocês gostariam que eu fizesse, que tipo de assunto, porque ideias eu até tenho muito, mas será que é o que o outro realmente está precisando? Ficar imitando todo mundo fazer a mesma coisa não é muito do meu perfil. Eu gosto de me reinventar, eu gosto de criar, eu gosto de trazer algo novo, mas nem sempre a gente tem que fazer só o que gosta. Eu vendo roupa, eu vou comprar só estampinha porque eu gosto de estampinha, porque eu gosto de liso, não gosto de estampa. Aí agora eu vou ter só liso e bege e branco, porque eu gosto de bege, branco e verde, e caque, e terracota. Não vai ter mais outra cor porque eu não gosto. Não é assim que funciona. Então, assim, eu preciso trazer conteúdos que também te encantem, que também te prenda ao grupo. Eu tenho muitos vídeos aí familiar, essa coisa de neto, de marido, de risadas, de brincar, né, de ser feliz uns com os outros, mas assim, a verdade é que o que mais queima no meu coração, o que eu mais almejo é ajudar pessoas através do psique, né? Cuidando das emoções, cuidando do que pensa, cuidando do corpo, se exercitando, saindo do sedentarismo, tudo através de conversas, né? Os podcasts da vida, essas entrevistas que eu já dei lá no TikTok, elas são muito famosas, mas pra mim tem que ter propósito, né? Em grupo eu fico sem propósito. Lene, você leva a vida muito a sério? Não é que eu queira levar a vida muito a sério, mas a vida é muito séria, ela passa assim. Então a gente pode brincar, pode rir, pode cair no chão, pode gargalhar, pode falar bobagem no sentido saudável, mas a gente também tem que pensar no lado sério da vida, que é nos tornar cada vez uma pessoa melhor. Que adianta você ficar empurrando, eu e você, a gente ficar empurrando a vida só com a barriga, mas um dia ela cobra. Então é necessário que a gente tenha um pouco mais de coragem, saia do sedentarismo corporal e do sedentarismo mental também. Eu vejo muitas meninas jovens até super preguiçosas, né? Elas confessam que têm preguiça de ver conteúdo grande, de estudar, mas estudar sempre alguma coisa, nem sempre só com certificado. Estude sobre a vida, para que você se relacione melhor, até mesmo com os seus, com teu esposo, com a tua esposa, com a tua mãe, com teus primos, com teus filhos, com teus netos, para que você se relacione bem na tua igreja, no mercado, onde você for se relacionar. A importância de sempre estar estudando alguma coisa, até mesmo para nossa mente não ficar ali, parada, estagnada, ou até mesmo ter um Alzheimer por questão que não fez um caça-palavras, né? Tem várias saídas. Não leu um livro, não se comunicou, não conversou. O quanto é importante ainda uma conversa em roda de conversa. Se você ainda tem acesso, a maioria de nós temos, quando tiver numa roda de conversas, valorize mais esse tempo, é fantástico, é mágico, sabe? E é isso, eu quero sugestão de vocês, deixar
conteúdo aí, eu acredito que um pouco mais reflexível, mostrando a visão do canal, que é de ajudar pessoas. E um dia ter dinheiro são consequências, e a gente precisa, carece dele, para viver, pagar uma internet, as contas, né, os projetos e tal, mas que eu faço isso mesmo com o coração aberto, no intuito de alcançar você e quem sabe um dia a gente poder juntar o útil ao agradável. Espero que você goste, espero que você tenha entendido o intuito. Preciso beber água. E é isso. Voltei e era com esse frufruzão, com esses laçarotes no pescoço que eu dava as minhas entrevistas. Acredito que não vai ser diferente, mas lembrando que eu não posso prometer nada porque o Rio é muito quente, né? Então, mais livre possível para não se acabar no calor, que eu não me dou bem com calor, tá, gente? Olha, Elaine Freitas com você, Edilene Freitas, psicoterapiando contigo. Eu vou agora tentar fazer outros modelitos, né? Dá pra usar assim, dá pra usar acho que assim, né? Dá pra fazer o laço na frente. Não é que meu perfil não, agora sim. Os outros são menores. Esse eu já usei na entrevista, mas eu fazia alguma coisa que ia ficar um pouquinho menor. Não lembro bem o que era, mas bora sim. Ai. É isso, gente. Eu quero agradecer a parceria dos anos, para você que assiste, para você que deixa tua presença, deixa teu recado, teu like, né? Esteja conosco. E acabou, né? E é isso. Estamos juntos, misturados. Espero que nesse ano de 2026 a gente possa crescer juntamente, uns com os outros, porque sozinho a gente não faz tanta coisa assim. Eu vou deixar os vídeos, eu estou estudando a plataforma, os mais naturais possível, então eu não tenho assim um estúdio, vocês vão ouvir barulhos de água caindo, vocês vão ouvir muita coisa, faz parte do processo, o mais natural, porque a gente quer humanizar, a gente quer se conectar com você, porque de televisão, Rede Globo, entre outras plataformas, as pessoas já estão cansadas, né? É verdade, é vida real mesmo, é isso que conecta. Tá bom? Fui. Amo vocês. Vou gravar meu pé de batata. E aí, ó, meu pé de batata. Ai, meu. É isso, ó. Estamos aqui com esse projeto do pezinho de batata pra deixar animado o salão, né? O verde, assim, eu adoro, amo. A natureza mais puxada pro verde. E é isso. Amo vocês. Deixei, foi muita bolinha marcando o óculos, nem me liguei que eu tava com a rig light ligada. Mas tá valendo, né? Tá bom? Tá valendo. Ai, só a Lene mesmo. Não é isso? Adoro fazer os vídeos desfilando. Eu vou tentar. Eu realizei aqui na bagunça ainda. Queria mostrar um pouco tudo, não deu. 2 vezes. Chegou, agora foi. Foi? Foi! Uhul! Consegui! Oi, amo vocês. Oi. Tarde de sexta-feira, tô eu aqui tirando a cochila preguiçosa. Ali como eu prometi pra vocês ficar acompanhando a evolução da batata. Olha, gente, igual que ela tava tomando direção do sol. Eu falei, será? Ela disse, você pode ver quanto isso não foi, nasceu mais um. Que a gente não vê, né? Mistério. Olha isso, que coisa linda. 22 de janeiro de 2026. Eu vou mandar a atualização pra vocês. E... sim, lembrando, meu filho falou, não precisa de água não, que a sogra dele tava sem água. Aí eu fui e deixei, tirei a água e deixei, mas ó, tá murchando um pouquinho. Vou voltar a botar água nela, porque foi assim que eu aprendi, né? Ele com ideia e eu acreditando. Mas se bem também que de repente foi tradução de texto, né? Porque ele falou pra mim assim, o mínimo de água em seguida. É isso? Ó, coloquei um pouquinho de água. As coisas que tem que colar. Aqui, que andou caindo aqui. Vai ter que botar um aqui. Olha só pra terminar, meu Deus.